Nesse momento, gostaríamos de convidar a todos que, em posição de respeito, pudéssemos ouvir a execução do hino do Estado de Pernambuco. Podemos sentar? Para darmos início a este simpósio, convido para as boas-vindas e instalação oficial do evento o senhor presidente da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru e região, Janduí João dos Santos. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Quero cumprimentar Lívia Moraes, técnica, historiadora, superintendente do IFAM em Pernambuco. Em nome dela, eu saúdo os demais membros da mesa. Também cumprimento todos os representantes de grupos de bacamarteiros que estão aqui presentes. E quero dizer que a cultura do bacamarte hoje vive um momento feliz, um momento de comemoração. Um momento onde estamos realizando o primeiro simpósio de bacamarte do Nordeste. E esse evento não tem apenas a finalidade artística
mas também é um evento de caráter científico, porque aqui será proporcionado um momento de formação com as palestras que vêm em seguida. E também é um espaço de intercâmbio para todos os grupos bacamarteiros das 4 macro-regiões do estado de Pernambuco e também dos estados do Nordeste, nossos estados vizinhos. Portanto, declaro aberto o primeiro simpósio do Bacamarco do Nordeste e tenho certeza que teremos uma manhã muito produtiva no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado. Dando prosseguimento à abertura do nosso primeiro simpósio do Bacamarque do Nordeste, vamos convidar agora os demais membros da mesa para que façam as suas saudações, começando pela direita e concluindo na esquerda. Gostaria de pedir a gentileza de que cada orador fizesse o uso do tempo de aproximadamente 2 minutos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Para mim é uma satisfação poder estar participando desse primeiro simpósio no Nordeste de Bacamarteiros. Fico muito satisfeita de poder estar aqui e ver representantes de todo o estado. Eu queria, antes de tudo, saudar a todas as pessoas que compõem aqui a mesa. Saudar o presidente Jean Luiz Santos, a Lívia Moraes, o tenente Quirino, o sargento Luiz Felipe, o Dr. Rodolfo Santiago, Marcos Alves, Elinildo Marinho, Júlia Morim, Cláudia Pereira, mas saudar também os representantes na pessoa da Natália Cascão, do Cláudio, do seu Bio, do Marcílio. Agradeço muito, neste momento, aqui, pelo convite também do amigo, o vereador Tafarel, saudar Jobson, saudar Cláudio, e dizer a vocês, minha gente, que o Bacamarte, ele não é apenas o som do Bacamarte que ecoa, é muito mais a cultura que floresce. Está segurando simbolicamente aquela arma, impunha ali naquele momento a coragem, a tradição. Quando eu cheguei aqui, eu vi na frase de uma blusa de um dos representantes que dizia assim, vou ler aqui com vocês. A nossa história da cultura de Pernambuco, ela atravessa gerações. E quando eu escutei essa história, quando eu vi essa mensagem na blusa do amigo lá de Glória do Boitá, ele me disse, olha deputada, atravessa tantas gerações que foi do meu avô, para meu pai, para a minha geração, e falar dos bacamarteiros, ele tem muito, mas não se consegue falar da cultura de Pernambuco se não falar dos bacamarteiros. A gente tem Bacamarte, tem o cheiro de Pernambuco, representa o nosso povo de Pernambuco. Falar da cultura precisa falar dos bacamarteiros. E quando eu cheguei aqui, eu também consegui aprender ainda mais sobre a tradição. Quando eu estava conversando com o Cláudio, ele me disse, olha, quando a gente está na guerra, quando a gente está na luta, todo mundo vestido do caque. E quando a gente vai para o festejo, está todo mundo vestido do azul. E que bom que a gente pode ver aqui nesse momento essa mistura de cores e todos festejando esse grande momento que é esse simpósio. Eu sei que nesse dia de hoje a gente vai ter muito ainda mais aprendizado aqui juntos nos simpósios e eu tenho certeza absoluta que a cultura de Pernambuco fica grata por estar vivendo esse momento. Contem sempre comigo, fico muito satisfeita de saber que nós estamos nesse Pernambuco, que é imortal, imortal. Salve a terra dos saltos últimos. E ter aqui seu José Saturnino, que eu vou chamar aqui, por favor, deixa eu puxar aqui. Por favor, seu José Saturnino, vira aqui, por favor. E eu queria, nesse momento, que
todos dessem uma salva de palmas para ele, e como ele como é importante a gente poder viver de fato essa cultura de gerações. Que Deus abençoe a todos. Seu José, o senhor quer falar? Seu abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo, todos os meus amigos, Seu José, o senhor quer falar? E ele disse: um abraço a todo mundo, aos meus amigos e às minhas amigas, e que todos sejam felizes em nome de Deus. Olha que coisa mais linda. Existe fala mais bonita que essa? Uma salva de palmas para ele. Parabéns a todos, parabéns, presidente, sucesso e um bom simpósio. Agradecendo as palavras da deputada federal Lisa Arruda, como também a sua presença em nosso evento, gostaríamos de convidar também para compor a mesa diretiva o senhor Josafá Almeida, prefeito da cidade de São Caetano. Dando prosseguimento às saudações da mesa, convidamos o senhor Helenildo Marinho. bom dia a todos e todas para essa celebração. Quero primeiro saudar a mesa, na figura do João Santos e da Cláudia Pinto. Agradecer o convite a partir da organização do simpósio. Eu sou vice-presidente do Conselho de Preservação do Estado de Pernambuco. Estou aqui com a minha companheira Julia Morim, que vai também falar também. É um prazer estar nesse momento aqui com vocês para ouvir os debates, as discussões, voltar à tradição do Bacamarte, voltar à transmissão do saber, da cultura popular. É sempre importante a gente conhecer e preservar a nossa cultura, as nossas tradições. Nós estamos em curso do Conselho deliberando uma minuta voltada ao parecer técnico do ofício do Bacamarte como patrimônio imaterial do Estado de Pernambuco. A gente sabe que também tem uma recorrência em curso junto ao IFAM, aquele que a representação do IFAM está aqui conosco, né? Para poder também ouvir vocês e saber como é que a tradição está em andamento, o que está acontecendo, as transformações, porque a cultura popular ela é dinâmica, ela não é estancada, ela não fica engessada, ela está sempre em transformação, é uma cultura viva, com várias pessoas que estão fazendo essa cultura acontecer, os mestres, as mestras, os grupos, enfim. Então, eu desejo que esse momento seja importante para a gente debater, discutir, refletir, pensar sobre essa tradição tão importante para o nosso Estado, como é essa que reflete a nossa identidade. Né? Como fala o Reginaldo Gonçalves, quando ele vai pensar no patrimônio como cadeia do pensamento, o patrimônio ele tem que ter, a cultura ela tem que ter ressonância para a gente. Ela tem que ter significado. Se ela tem significado, se ela tem ressonância, se ela ressoa, se ela nos representa, ela precisa e deve permanecer viva e ativa e simbolante para a sociedade. Muito obrigado. Dando prosseguimento, ouvindo as palavras do Dr. Rodolfo Santiago. Muito bom dia a todos. Saúdo e parabenizo pelo evento em nome da representante do IFAM, Lívia Moraes, e dou um abraço fraterno a cada um que está presente aqui e celebrando esse momento. Se existe uma frase ou um entendimento que eu gostaria de deixar enraizado na mente de cada um hoje, é que a partir do momento que nós deixarmos de falar ou de exercer nossos direitos, nós começamos a perder muitos. E no dia que os bacamartes silenciarem, eles não serão mais necessários. É nesse sentido que hoje a gente vai refletir, é nesse sentido que a gente vai tentar enraizar ainda mais a história do nosso povo, que é contada através de cada batalhão. Bom dia a todos e vamos adiante. Obrigado. Vamos ouvir agora as palavras do primeiro tenente Quirino. Bom dia, aqui admirando essa bela tropa, esses batalhões, admirando a cultura brasileira. Venho aqui também falar, representando o 71, certo? Eu sou do Espírito, para mostrar aos senhores que somos
Braço forte, bom amigo, mas aqui faço questão de destacar. Bom amigo dos senhores. Somos a parte fiscalizatória, mas que conta conosco sempre, certo? Que Deus abençoe a todos. E estou muito agradecido pelo convite, presidente. Certo? Sou pernambucano, estou orgulhoso de estar aqui fazendo parte com esse gozo. E que Deus abençoe todos os batalhões, todos os batalhões. Certo? Obrigado. Agradecendo, vamos ouvir as palavras da senhora Lívia Moraes. Bom dia, pessoal. Em nome do atual superintendente do IFAM de Pernambuco, Frederico Brenan, quero saudar a todos, saudar a mesa e também, e começar parabenizando a associação por essa mobilização extraordinária. Eu acho que eu nunca estive num evento de um bem que não está ainda reconhecido, né? A gente vai falar isso depois, com tanta gente. E aí, assim, o patrimônio se preserva com mobilização e com participação. Se esse é um dos critérios, vocês, bacamarteiros, já estão atendendo. Né? É muito satisfatório para o IFAM, que é o órgão que preserva o patrimônio, ver um envolvimento desse tamanho, com o bem cultural que está tentando aí o seu reconhecimento nacional. Isso depende da gente. Enquanto assim, a gente, eu, enquanto técnica, que sou a pessoa que fico lá avaliando, fazendo parecer, meu parecer, minha avaliação, né, ela vai ser sempre favorável, porque está mais do que provado que o Bacamarte é uma tradição, é uma referência, é um patrimônio. Ele poderia não estar reconhecido, mas veio para todos vocês, ele já é um patrimônio, isso significa muito nesse processo. Gente. Parabéns e vamos conversando e aprendendo cada vez mais sobre isso e salvaguarda para o Bacamarte. Muito obrigado pelas palavras. Vamos ouvir agora o segundo sargento Luiz Felipe. Bom dia, eu estou ligado diretamente ao pessoal bacamarteiro, tem umas figuras conhecidas, né? Eu participo diretamente da fiscalização, eu vou complementar aqui apoiando, porque eu sei do trabalho, meu amigo aqui Marcos sempre está me ajudando, eu participo das fiscalizações, orientação, a minha missão hoje aqui é passar um pouco da palavra do Exército, representando a força, e passar para os senhores bacamarteiros que a gente está fiscalizando, mas não no sentido ruim, no sentido de apoiar. Vocês são muito importantes para a cultura, sou nordestino também, falo com orgulho, então vai ser um dia de aprendizado, não só para os senhores, para nós também. Muito obrigado pela recepção, certo? E vamos em frente. Muito obrigado pelas palavras. Vamos ouvir o senhor Marcos Alves. Bom dia a todos. Em nome de Jesus, cumprimento toda a mesa. Então, em nome da Associação de Bacamarteiros de São João, para a gente é um maior orgulho estar aqui representando os bacamarteiros. Eu sou da terceira geração da minha família. Então, assim, a gente se sente muito feliz em ajudar, como o sargento diz aqui, a gente por estar próximo de Garanhuns, a gente ajuda alguns bacamarteiros, né? E a intenção é sempre essa, de ajudar e estar de novo juntos, tá bom? Então, a todos um bom dia e muito obrigado pela presença. Obrigado, senhor Marcos, pelo procedimento. Vamos ouvir a senhora Júlia Morim. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Júlia, eu sou antropóloga, ocupo a cadeira de Antropologia, Sociologia e Turismo no Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. E junto com a Lenilda, a gente está responsável por fazer um parecer em relação ao pedido de reconhecimento do Bacamarte como patrimônio material do Pernambuco. Então, acho que é muito importante a gente estar aqui para acompanhar, para ver, né, essas discussões, quais são as questões e as reflexões que vocês estão trazendo. Como o Lívia falou, é um momento muito importante de mobilização, né? Acho que o dia de hoje é importante para trazer, para articular, para intercâmbio, como o presidente falou. Então, estamos aqui de ouvidos abertos e à disposição. E eu acho que vai ser um dia bastante frutífero e que ele se repita muitas e muitas vezes nos próximos anos, né? Porque é isso que a gente precisa para que o Bacamarte continue vivo e continue sendo repassado, né? Meu colega que já é da terceira geração espero que a gente tenha a quarta, quinta, sexta e que continue sendo possível. É isso. Obrigada e bom dia. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a senhora Cláudia Pereira. Bom dia, eu sou Cláudia Pinto, sou arquiteta, urbanista e trabalho com a área do patrimônio cultural. Eu estou aqui representando a rede de institutos históricos de Pernambuco, a RIP, que são 34
4 institutos históricos espalhados pelos municípios de Pernambuco, abarcando Sertão, Agreste, Mata Sul, Mata Norte, Metropolitana. Então, eu sugiro a todos e convido para que a gente absorva ao máximo as palestras que vão ocorrer hoje e façam perguntas, participem e estejam atentos que isso aqui é um momento único de aprendizado. Obrigada pelo convite. Muito obrigado, senhora Cláudia. E concluindo as falas, vamos ouvir as palavras do senhor Josafá Almeida, prefeito do município de São Caetano. Meu muito bom dia a todos e a todas presentes. Iniciar cumprimentando nossa deputada Isa Arruda, presidente da Associação dos Barramateiros, representante do FAM, cumprimentar o vereador Tafarel, em nome de todos os vereadores, vereadores aqui, e ver o quanto a nossa cultura é viva e é forte. A arte do bacamateiro, a cultura do bacamateiro, que é uma das mais antigas da nossa Constituição. E eu fico satisfeito de chegar aqui e ver a presença dessa maciça. E a senhora precisa ver o encontro dos bacamateiros do Caioabu. Estamos fazendo esse São Caetano há 4 anos. Dia 24 nós recebemos os bacamateiros de algumas regiões, inclusive aqui tem bacamateiro de Itacaimbó que nos acompanha, lá bacamateiro de Caioabu, pelo qual eu salvo aqui também todos na pessoa de Cosmogal, do nosso Cláudio Raio-X, do nosso Zé Santino, do nosso Zé Présio, do nosso Gilson Motos, que representa esse patamar. Dizer que nada é mais justo do que a gente reconhecer ele através do IFAM. E isso sei que existe um longo período, sei que existem estudos técnicos, mas o que for preciso, podem contar com a Prefeitura Municipal de São Caetano, para a gente colocar sempre em evidência o patamar. Não tenho dúvida que esse reconhecimento chegará. E queria também chamar a atenção também que o governo federal nos ajuda através da lei do PENAP. São Caetano ontem recebeu R$300 mil. E dentre as nossas divisões, o Bacamarte também está representado. É a nossa cultura viva, a nossa cultura sendo representada pelo governo federal e também a Feira de Fogo sabendo da importância. Chamo só mais uma atenção para encerrar. A presença feminina no batalhão, a brigante, ele está sempre presente. Então, eu queria aqui uma salva de palmas para as mulheres que levantam o Bacamarte que feminino. Que Deus abençoe a todos e Agradecendo as palavras do senhor prefeito, vamos prosseguir fazendo a certificação dos componentes da mesa que não serão palestrantes, tá certo? Para que a gente possa fazer o reconhecimento pela honrosa presença e contribuição para esse evento. Nesse momento, gostaria de convidar aqui o chefe Maurício, membro da diretoria da nossa associação, para fazer a entrega do certificado ao senhor Helenildo Marinho de Lima. Convidar o chefe Irineu para fazer a entrega do certificado à senhora Júlia Morim de Melo. Convidar o chefe Ezequiel para fazer a entrega do certificado à senhora Cláudia Pereira Pinto. Convidar o nosso tesoureiro da associação, Cláudio do Raio-X, para fazer a entrega do certificado da deputada Isa Arruda.
convidar o chefe Zé Galvão para fazer a entrega do certificado ao excelentíssimo senhor prefeito de São Caetano, Josafá Almeida. Gostaríamos de agradecer a todos que fizeram a composição de mesa. Os demais são palestrantes e receberão sua certificação ao final de cada exposição. Os demais participantes convidamos a desfazer a mesa com uma salva de palmas do público presente. Os palestrantes devem permanecer na mesa. Antes de darmos prosseguimento, gostaria de pedir aos palestrantes que pudéssemos vir à frente da mesa, ficar todos olhando para o palco, para que a gente pudesse fazer uma foto com todos os presentes antes de dar prosseguimento. Dando continuidade ao nosso simpósio, gostaríamos de convidar para proferir a primeira palestra do dia de hoje, com a compreensão e a atenção do público presente, para que possam tomar novamente seus lugares. Gostaríamos de convidar o senhor Rodolfo Santiago, advogado, professor e mestrando em Direito, para abrir nosso evento com a palestra intitulada Legislações Municipais que Restringem os Estampidos. Vamos ouvir. Cláudio. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós estamos presentes hoje aqui para muito mais do que aprender. Nós estamos aqui para celebrar, mas também para passar uma mensagem. Uma mensagem que vem de quem conhece o assunto. Uma mensagem de quem vive o assunto, o próprio Bacamarteiro. Aqui tem representação de grupos, tem representação de batalhões, tem representação de famílias, tem representação de municípios, tem representação do nosso estado, certamente de outros, mas do Brasil. O Brasil que é, o Brasil que é muitos, não é verdade? E me ocorre que por esses dias choveu um bocado em muito canto, trazendo dificuldade para muita gente. Mas junto com as chuvas, de lá de onde eu moro, eu escutei trovoadas. E eu pensei, será que estão esquentando o bacamarte por aí? Mas logo eu lembrei que não, porque cada vez mais
o que nós menos escutamos são os bacamartes. São eventos montados com bacamarteiros e bacamarteiras, e os bacamartes não são esquentados. São festas juninas que nós escutamos, nós ouvimos falar que não pode esquentar o bacamarte. E me parece que isso tem acontecido cada vez mais. Me parece que esse direito de existir enquanto memória, mas o direito também de existir enquanto som, enquanto expressão, enquanto linguagem, esse direito tem sido diminuído. Me parece que esse direito tem entrado em conflito com direitos de outros grupos. E o Estado nem sempre consegue organizar a coexistência desses direitos. E eu falo do ponto de vista de um advogado que hoje precisa muitas vezes explicar para uma autoridade que bacamarteiro e criminoso são duas coisas completamente diferentes. Eu preciso dizer de novo isso: bacamarteiro e criminoso são duas coisas completamente diferentes. E da perspectiva do direito, o bacamarteiro nasce com esse direito, porque ele representa o lugar onde ele nasceu, ele representa a família onde ele vive, ele representa o grupo pelo qual ele fala. Agora há pouco eu conversava com um colega, com um amigo aqui, Jorge, estava dizendo que meu menino, com 4 anos, começou a tocar uma sanfona de 8 baixos. E lá em casa ficou todo mundo impressionado com isso, porque nós levamos para uma festa, tinha um baterista, tinha um guitarrista, tinha um tecladista e tinha um sanfoneiro. E ele, geralmente os meninos ficam olhando para a guitarra e para a bateria, e ele ficou encantado com a sanfona. E eu pedi, meu Deus do céu, isso é tão caro, eu espero que ele não queira uma dessa já, né? E aí ele ficou olhando com 3 anos, olhando aquela figura tocando, até hoje ele é assim, e eu decidi dar uma sanfoninha infantil para ele de 8 baixos. Só que eu fiquei pensando, isso aqui vai ser um brinquedo, já ele quebra, solta no chão e quebra. E aí de uma hora para outra eu estava escutando um menino tocar as músicas do Luiz Gonzaga. E a gente foi buscar saber como é que ele conseguiu fazer isso, que brilhantismo é esse aqui, né? Eu começo a falar sobre isso. E aí eu lembrei que música é linguagem. E ele começou a falar através da sanfona, começou a se expressar através da música. E é lógico que ele ia falar através da sanfona. E eu pergunto para os senhores e para as senhoras, o bacamarteiro fala através de quê? Através de quê? O bacamarte fala enquanto está frio? Não fala. E por que entender isso não é uma questão de direito? Por que entender isso não é uma questão de direito? E eu pergunto muito mais, por que precisa se fazer um esforço enorme para poder se explicar para as pessoas que nós somos o que nós somos e podemos fazer aquilo que nós precisamos fazer? Bacamarteiro e criminoso são duas coisas completamente diferentes. Olhando para os representantes do nosso exército, escutei a frase braço forte, mão amiga, e eu preciso realmente dizer isso. A mão que fiscaliza nem sempre é a que bate. E a do exército não tem sido a que bate. Tem sido a amiga, de fato. Porque é em um conjunto de atos normativos, instruções normativas, que se consegue hoje conferir direitos. Mas veja a precariedade do direito. Por quê, senhoras e senhores? Porque quando nós falamos em direitos e em normas, nós precisamos entender que tem a norma forte e tem a norma mais ou menos. Constituição, norma forte. Instrução normativa, mais ou menos. E por que isso? Por que precisamos pensar sobre isso? Porque, ainda que as instruções normativas tenham o seu papel fundamental de organizar a aplicação daquela lei, de organizar os direitos, quando a gente começa a conferir direitos através de instruções normativas, os direitos não são fortes.
E às vezes eu escuto dizer: podemos celebrar porque conseguimos isso. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa a perder direitos. A primeira pergunta é: nós podemos ser plenamente bacamarteiros e bacamarteiras? Podemos ser plenamente bacamarteiros e bacamarteiras? Podemos esquentar bacamarte? Podemos ou não? Podemos? Nem sempre. Certo. Raramente aqui eu escutei um não. A pergunta é: quem hoje tem segurança, garantia de que se estourar o bacamarte não vai ter um problema? Então eu volto para a pergunta: podemos ou não podemos? Não podemos. Veja a dificuldade que nós temos hoje de sermos o que precisamos ser. E nós estamos falando sobre direitos. Afinal de contas, eu tenho direito ou não tenho direito? Hoje é uma época em que nós falamos de festival de fogos e pirotecnia sem barulho. Não é isso? Já ouvimos falar, a gente vê nas redes sociais, festas em que não se ouve ou não se sente a vibração da música. E eu fiquei: como é isso? Não é? Eventos esportivos que antes eram elaborados, executados em si, com animais, sem animais, e eu preciso mostrar um mapa de direitos, que não fala necessariamente do bacamarte, mas tem gerado uma confusão normal. E esse mapa, ele começa com a legislação estadual. Olha só, a Lei 15.736, Estado de Pernambuco, regulamenta a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício assemelhados e de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso com estampidos. Com essa explosão, com esse barulho, com esse pipoco. Vamos continuar. Estamos falando em Pernambuco. Vou continuar. Recife. O decreto proíbe a utilização de artefatos e fogos de artifício. Vou continuar no mapa, certo? Comecei. Estado de Pernambuco, capital, vamos entrando, certo? Vamos ver aqui. Gravatá dispõe sobre a fiscalização e conscientização quanto a proibição. Fiscalização para proibir. Continuo. Caruaru. Aí vai complicar, né? Aí Caruaru proíbe o uso de fogos de artifício com estampido nas proximidades da Gerência de Proteção dos Animais. Vou continuar. Altinho regulamenta o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos, estampidos e de artifícios, artefatos pirotécnicos de efeito sonoro. Pesqueira. Pessoal, nós podemos fazer um mapa traçado, legislativo, de município a município, e nós vamos perceber que o nosso Estado, e não apenas o nosso Estado, consegue desenhar perfeitamente o início de uma proibição que vai chegar na gente. É bem verdade que alguém poderia dizer: Rodolfo, em uma análise técnica, nós não estamos falando de bacamartes ali. Isso é verdade. Em uma análise técnica, sim. Quando eu estou na faculdade, discutindo direito penal com os meninos e as meninas na faculdade, eu digo para eles o seguinte: olha, lei e direito são duas coisas completamente diferentes. Elas são completamente diferentes. E eles olham para a minha cara, tipo: meu Deus, eu estou no curso certo, porque como é que o professor está dizendo que lei e direito são coisas diferentes? São, porque a lei, quando ela é
olha, realizada na rua, ela é interpretada no momento do conflito. É o primeiro momento de interpretação daquela lei, é o momento do conflito. E é lá no conflito, quando chega a fiscalização municipal recolhendo os bacamartes, dizendo que não pode ter nada com estampido, que ninguém consegue explicar para eles que bacamarte e fogos são duas coisas diferentes. Vou dizer de outra maneira. Seu fiscal, presta atenção, isso aqui não é um rojão. Isso daqui não é um vulcão que a gente acende junto da fogueira, não. Isso daqui não é um traque de sala, isso daqui não é... Nós não temos fogos aqui, não. Ah, mas tem pólvora. Seu fiscal, isso daqui não é fogo. A lei não está falando sobre isso. O que é que nós escutamos no final das contas? Recolhe tudo. E pior ainda, leva para a delegacia. Deixou de ter um efeito civil para ter um efeito criminal. Uma legislação que não falava de bacamarte, que não estava direcionada, e porque não podia, para elementos criminais, componentes criminais, terminou pegando o objeto do nosso manuseio e levando direto para onde? Para a delegacia, que é onde se inicia um procedimento criminal. E aí existe uma confusão. Qual é a confusão? Explicar para a autoridade policial, muitas vezes, que bacamarteiro e criminoso são duas coisas diferentes. Porque se nós contarmos a história do nosso estado, a história da nossa família, da nossa região, através da história do bacamarte, nós não podemos misturar essas coisas com crime. Porque bacamarteiro e criminoso são duas coisas diferentes. Ah, mas é uma arma, uma colher também, uma faca também, uma pedra também, um pedaço de pau também. E aí vem a importância de uma instituição que tão bem conhece sobre o assunto, que é o Exército. E que de fato nesse momento vem como mão amiga, porque a única legislação que nos dá segurança é a que vincula o bacamarte com um armamento obsoleto, antigo, desviado de seu propósito inicial. O propósito inicial era o conflito, de fato, mas desviado de seu propósito inicial, não utilizado como arma. Mas não é possível que nós tenhamos que viver explicando isso. Não é verdade. A próxima geração está vindo aí. Nós temos crianças que acompanham os batalhões em suas apresentações. E já já, a próxima geração vai crescer escutando que a apresentação tem que ser com o bacamarte sem o propelente, sem a pólvora. E vai aprender isso. E a partir desse aprendizado, nós vamos descobrir um ensinamento amargo que já está no sentido da boca dos mais antigos e que às vezes se manifesta em uma frase que a gente escuta muito, dizendo o seguinte: mas antigamente não era assim não é isso? Antigamente não era assim não, antigamente a gente ia. Por outro lado, a gente precisa também entender uma coisa importante. O fato de nós sermos grupos, sermos um grupo e de termos direitos, não nos autoriza a passar por cima do direito de outros. Isso é importantíssimo, porque a norma, ela vem fria, sem ser especificamente direcionada a uma pessoa, ela vem para todo mundo. E a gente não pode passar por cima do direito de outros. É lógico que não vai fazer isso. E aí a gente precisa cuidar do mais fraco, do mais vulnerável. Mas o processo democrático é isso mesmo.
é nós termos vários grupos e organizarmos os espaços de cada grupo, não é isso? E garantirmos dentro de cada espaço os direitos de cada grupo. E por que eu falo sobre isso? Porque o Bacamarte fala estourando. O Bacamarte não fala apenas pendurado no corpo do bacamarteiro ou da bacamarteira em uma apresentação em fila, não. Porque se for assim, é falar pela metade. Mas a pergunta é: o Bacamarte estourar, precisa estourar do lado de um hospital? Não. Precisa estourar do lado, ou pertinho ou na frente de uma reserva de preservação de espécies animais? Precisa? Não. Precisa ser, como falamos agora há pouco, em uma viela, em uma rua pequenininha que pode propiciar uma série de acidentes, embaixo de um gerador da neoenergia. Precisa ser assim. Pode ter segurança e organização, não pode? É atrás disso que a gente precisa ir. E aí, qual é o caminho para isso? O caminho para isso é o seguinte: é a associação. Porque o grupo, ele encontra força. Quando a gente pulveriza o grupo, ele perde a força. É a associação. E eu não estou falando aqui em associação, vamos nos juntar, fazer. Não, não é isso não. Estou falando de uma associação nos termos jurídicos mesmo. Uma associação que pode, dentro do nosso ordenamento constitucional, falar pelos indivíduos, falar pelas necessidades. É nessa organização que a gente precisa fiar a nossa crença. E não tem outro caminho não. Não é simplesmente, não pode, bora, não vá não, porque isso vai contra o princípio democrático mesmo, vai contra a legislação. E aí a associação vai fazer o quê? Utilizar técnica de todo tipo. Instituições que vão dizer o que é o Bacamarte, mas não apenas o Bacamarte, porque o bacamarteiro não se reduz ao Bacamarte. Ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que roupa, ele é muito mais do que chapéu, ele é muito mais do que música. Ele também é fé, ele também é crença, ele também é família. Ele é uma série de coisas. É muito mais do que o Bacamarte. Mas a técnica vai dizer o que é isso. Então os órgãos, os institutos vêm colaborar para construir essa técnica. E isso vai para onde? Isso vai para uma proposição de alguma coisa. Proposição de quê? Depende do nível, do momento e da confusão na qual estejamos inseridos. Se não tem lei, a proposição é legislativa. E aí os representantes do legislativo, eles podem colaborar e muito com isso. Fazendo o quê? Ouvindo a técnica que veio a partir de quem? Da associação. Nessa ordem mesmo. Mas e se uma lei já existe limitando, restringindo demais? Questionamento. E aí precisa ser questionado no nível das liberdades. Porque nós precisamos ter nesse país liberdade para sermos aquilo que nós precisamos ser. E eu digo ao coração de cada um aqui: quando nós pararmos de exercer os nossos direitos, nós perderemos direitos. Parabéns a todos aqui, a organização, que Deus abençoe cada um. Vamos agradecer as palavras do senhor Rodolfo, que proferiu a primeira palestra desse simpósio, ao tempo que convidamos Marcos Alves, que também é presidente da Associação dos Bacamarteiros de São João, para ministrar a palestra abordando as percepções sobre o papel do Exército na cultura do Bacamarte. Bom dia a todos. Eu estava ali pensando, e assim, depois de uma aula, a gente fica até sem jeito do que fazer aqui, né? Mas assim, um abraço a todos vocês, né? Gostaria de registrar a presença de alguns representantes lá da Associação de Bacamarteiros de São João. Primeiramente, a minha esposa Aline, que está ali, Givaldo e Alexandre, que vieram conosco. Nosso muito obrigado a todos vocês, obrigado a todos que estão presentes, do litoral ao sertão, os
que são de outros estados também, sejam todos bem-vindos. A gente vai ser bem rápido, falar bem rápido aqui, porque eu quero que o sargento Luiz, né? Assim, para mim é uma satisfação muito grande, né? O sargento Luiz está aqui. Sargento, cadê? Serpa, não é isso? E também Sargento Nunes, Túlio Nunes, né? Os três que vieram lá de 71, muito obrigado, certo? A gente agradece, eu agradeço aqui em nome de Janduípe e todos os bacamarteiros que estão aqui, que é algo que a gente lutava há bastante tempo. Muito obrigado, tá certo? Vou ser bem rápido, porque eu quero que o senhor dê prosseguimento aqui. Então eu vou falar bem rápido, tá? Que eu gostaria, a minha fala vai ter muito a ver com o que o sargento falou, vai falar, aliás, um pouco do que o advogado falou e, assim, o interesse nosso é de ajudar todos os bacamarteiros. Percepções sobre o papel do Exército na cultura do bacamarte. Colocamos ali o nome da Associação de Bacamarteiros de São João, porque vocês vão entender a parceria que é de São João com Caruaru e com outras associações. E por que a gente está falando das duas juntas? Bem simples. Quando eu volto, só voltando aqui, sobre o Exército, né, o papel do Exército na cultura do bacamarte, o que é que eu posso falar? Que o Exército é acolhimento. Em nenhum momento, tá certo, eu cheguei no Exército para falar, isso falando especificamente do 71DI, lá em Garanhuns, hoje representado pelos sargentos que estão por aqui, mas de bem antes, de algumas pessoas que eu vou até mostrar aqui. Nós sempre fomos muito bem acolhidos, e não só São João, mas todos os bacamarteiros. Nunca, em nenhum momento, e olha que faz tempo que eu vou no Exército, em nenhum momento eles fecharam as portas. Eles disseram assim: não, eu não faço, não, não pode. Não, de acordo com a legislação, está com a legislação, pode, a gente faz, a gente está junto. Sempre foi isso, sempre. Jamais eu rebato sempre alguém que chega e diz: o Exército não faz isso. O Exército faz, o Exército ajuda, o Exército é de fato mão amiga. É cuidado com todo mundo, estão sempre preocupados com os bacamarteiros. É compromisso da gente pegar e dizer assim: sargento, mandar uma mensagem para o sargento em um horário fora do expediente deles, dizer: sargento, se possível, quando puder, a gente está precisando de um guia de tráfego para, e a gente discrimina para São João, para Caruaru e região, para Afogados da Engazeira, para Solidão, para Cupira, Bonito, e a gente solicita e eles dizem: venha buscar tal dia. O tal dia é no outro dia. Nunca foi de dizer assim: venha buscar daqui a 15 dias. Não, no outro dia. No outro dia ele está lá. E está pronto. Quando a gente chega lá, está lá pronto. A gente só faz dar um visto que recebeu, entregar os documentos necessários, que é um requerimento, que é uma GRU impressa diretamente no site do governo federal, e o pagamento da mesma. Mas sempre de prontidão. É orientação que nos orienta muito, orientam demais até. Informação com toda a legislação e responsabilidade para com todos nós. E a Associação Bacamarteiros de São João, que foi fundada em 19 de setembro de 2012, está aí, certo? Que é uma foto que foi feita lá numa apresentação em Garanhuns, e aí a gente consegue ver, né, crianças, adultos, idosos. Está meu pai lá no cantinho escondido, eu não sei se vai dar para ver. Meu pai está, o pai está lá do lado de lá, daquela moça que está com o estandarte.
Por que São João? Porque eu mencionei a Associação de Bacamarteiros de São João. Que a distância entre São João e o 71 BI é apenas de 13 quilômetros. Já imaginou? Janduí sai a cada 2 meses para Garanhuns. Solidão para Garanhuns dá 270 quilômetros mais ou menos para ir, mais 270 para voltar. Então, Afogados, Tapira, Custódia, Cupira, Verdejantes, né? Agora Verdejantes já parece que é lá para cima, viu? Para Petrolina. Verdejantes é Petrolina. E aí vocês, o Exército de Garanhuns não atende até Verdejantes. Verdejantes, Salgueiro, aquela região é para Petrolina, viu? Então, veja como é distante. Então, o que é que a gente faz? A gente ajuda esse povo. A gente está lá em São João e sempre está lá do lado do Exército no que for preciso. Por isso a parceria de São João com a Associação de Bacamarteiros de Caruaru, com a Associação de Bacamarteiros, União dos Bacamarteiros de Palmares, com a Associação de Bacamarteiros de Bonito, com a Associação de Bacamarteiros de Solidão, a Associação de Bacamarteiros de Afogados da Ingazeira, a Associação de Bacamarteiros de Custódia e Carnaíba, que é lá em Quitimbu, e os dois estão juntos. Quando o seu Albino podia participar com a de Tabira, então por isso essa parceria. Então o Exército é de fato esse instrumento que acolhe os bacamarteiros. E o início dos trabalhos com essa parceria, eu fiz questão de frisar e de colocar aqui algumas fotos. Ali está meu pai de azul, aqui está seu Manuel, lá de Custódia, de Quitimbu, hoje não é mais ele, presidente. Mas devido a esses senhores, ali está seu Albino, sua esposa, lá de Tabira, e aqui está seu Luiz, também lá de Carnaíba. A gente de São João começou, a minha esposa ali, em uma reunião em Bonito, e nós começamos a ajudar por causa dessas pessoas que estão aí, que não sabem, não têm instrução, e que pediram, pelo amor de Deus. Aí eu volto ao que o advogado disse aqui. Um senhor, foi seu Luiz e seu Albino, olharam para mim e disseram: meu filho, eu não lhe conheço, mas pelo amor de Deus, você mora perto de São João, vá lá no Exército e nos ajude. E aí veja, o Exército, através, na época, sim, eu não podia deixar de botar as fotos de quem? Desse povo que ninguém conhece. Que é quem? Vocês que estão aqui, de Caruaru, nessa foto, e ali, né, praticamente a diretoria toda do grupo da Associação de Bacamarteiros de Caruaru e região. E o Exército sempre foi assim, ó. A gente está aqui em uma reunião na 7ª região. E eles estiveram sempre de braços abertos. Aqui no 71 BI, que visita, viu? Eles estavam aqui ainda, na época, o subtenente Ricardo, visitando a Associação de Bacamarteiros de São João. E através, ali, duas figuras, né, uma figura icônica daqui, lá de Barra de Guabiraba, que é Ezequiel, ele tirou essa foto e eu consegui encontrar, mas eu precisava mencionar o nome, Sargento França, que através de Sargento França, a gente conseguiu, né, isso há bastante tempo, 2014, 15, lá em Garanhuns, a gente conseguiu muitas melhorias pelo Exército para as associações. Vou dar um exemplo bem claro. Guia de tráfego. Na guia de tráfego para os antigos, as pessoas mais antigas, tinha-se lá o seguinte: você vai sair de Caruaru e vai fazer uma apresentação na rua tal, em São Caetano. E a gente, em várias conversas lá, por isso que eu digo que o pessoal do Exército, que todo mundo que passou por lá, sempre está acolhendo os bacamarteiros. Em uma conversa com
o Sargento França e o Sargento Rec. Há bastante tempo atrás, a gente disse para eles: sargento, tentem fazer a guia para o estado de Pernambuco, porque senão a gente vai ter que fazer uma para cada rua que a gente fosse apresentar. E quem foi que foi atendido? Nós, bacamarteiros, fomos atendidos, sim. E a partir de então, teve uma última guia que foi pedido por Caruaru e região, que foi engraçado, 4 estados, mas foi uma mesma guia: Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, porque a pessoa ia até a Bahia, então tinha que passar pelos outros estados. Então vejam quanto o Exército é parceiro dos bacamarteiros. Guia de tráfego, eu já falei agora há pouco como é que é. Ali está o CR, Certificado de Cadastro. O último que saiu foi de Afogados da Engazeira, agora recentemente. E esse ano a gente renova, deu entrada em Caruaru para renovação e renovamos daqui a pouquinho o lá de São João, a cada 2 anos. Aqui é o requerimento da guia do certificado de registro. E para o certificado, às vezes a gente acha ruim e acha que é simples. Não é simples. Se por acaso qualquer pessoa que for começar uma associação chegar lá no Exército com todos esses documentos que estão ali, ó, ele não apresenta, né? O laser no telão não funciona. Do estatuto até o requerimento de revalidação, com toda essa documentação, então você vai ser aprovado com toda certeza. Agora eu não posso cobrar lá do Exército, se por acaso eu chegar lá no Exército para o sargento Luiz e entregar o estatuto ou o CNPJ e eu quero o CR. Não. Existe uma legislação e a gente precisa seguir toda ela. Indo assim, então vai ser aprovado. Eu não me lembro de nenhum dos CRs que eu fiz durante esse período que a gente está, que voltou. Sempre aprovado. Solicitação de pólvora. Esse aqui coloca, por favor. Estou terminando, tá, minha gente? Então, a pólvora também, quem regulamenta, quem faz toda a documentação é o Exército. Então, a gente faz o requerimento, que está aqui. Pode ir. Tem um requerimento com o nome. Pode ir descendo, por favor. Eu consigo aqui? Requerimento, 1 página, 2 páginas de requerimento. Na sequência, tem um termo de compromisso e de responsabilidade, também, pode passar. Aí a gente emite uma guia de recolhimento da União e o pagamento dessa guia. Então, essa é a solicitação. Caruaru já fez a solicitação, Afogados já fez, Custódia já fez, Bonito e Cupira também já fizeram a solicitação. Já está na 7ª região, já foi protocolado, somente aguardando a autorização para a compra de 2026, tá? Pode voltar, por favor. Após isso, após essa solicitação, então nós temos a entrega de pólvora. E fomos elogiados, tá? Caruaru e região foi elogiado pelo Exército. Eu repassei para a diretoria, para o presidente, a forma de entrega da pólvora em Caruaru. Fomos elogiados por eles, pela organização, a agilidade e a documentação. Aí foram fotos do ano passado. Termo de entrega de pólvora, não precisa colocar não, tá? O termo de entrega de pólvora foi uma sugestão que a gente colocou e cada um dos bacamarteiros, dos chefes que estão aqui, no dia
da entrega de pólvora assina um termo de posse, ou seja, a Associação de Bacamarteiros de Caruaru transfere aquela quantidade de quilos para cada um de vocês e a partir desse momento vocês se tornam responsáveis. Algumas associações, nós mandamos esse termo também para que eles possam estar unidos nisso e ter um pouco mais de segurança. Depois da pólvora, o que o advogado colocou muito bem aqui, estampilho, né? E essa foto aí ficou bem interessante, coloquei porque ficou bem interessante a fumaça idêntica praticamente de todos os bacamarteiros de uma vez só. Então, assim, nada melhor do que mostrar um pouco do que a gente, enquanto bacamarteiro, consegue fazer. E aí eu digo para vocês que bacamarteiro é história, é arte, é cultura, é tradição. Isso é a nossa parte. Só nós fizemos aqui, nosso amor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agradecendo as palavras do professor Marcos Alves, presidente da Associação dos Bacamarteiros de Serrão, vamos convidar José Lândio para fazer a certificação do professor Marcos Alves pela sua participação em nosso primeiro simpósio de Bacamarte do Nordeste. Aproveitando esse intervalo, eu gostaria de informar que uma pasta de um bacamarteiro foi deixada em uma cadeira enquanto ele saiu. Quando ele voltou, ela não estava mais. Essa pasta tem uns certificados e tem uma medalha dentro também. Se alguém pegou por engano. Dando continuidade, vamos ouvir agora a fala do 1º Tenente Quirino e do 2º Sargento Luiz Felipe, do 71º Batalhão de Infantaria Motorizada, para ministrar a palestra sobre a fiscalização de produtos controlados pelo Exército Brasileiro, com foco nos bacamartes. Está na mesa. Bom, meus amigos, bom dia novamente, né? Quero dizer que é um orgulho estar falando aqui. Estou me sentindo à vontade, eu não sou acostumado a falar tanto assim em público. É muito bom estar aqui com o presidente, porque a gente, quando vai fazer as visitações em lojas, clubes de tiro, é aquele, sabe, aquele clima pesado. A gente chega aqui, todo mundo ri, todo mundo quer tirar foto. Eu sei que a cultura do bacamarte, ela está diretamente ligada ao Exército, né? Desde Dom Pedro, estava conversando antes ali com o pessoal, a gente pôde relembrar. Então, sabe que a gente que é da força, a gente se sente muito feliz em participar da cultura, e eu, como sou nordestino, a gente valoriza a nossa terra, não é isso? Então, é uma honra novamente, muito obrigado pela recepção. Bom, meus amigos, como eu já me apresentei, já fui apresentado, sou o Sargento Luiz Felipe, eu atuo no 71 BMTZ em Garanhuns, certo? Tenho 10 anos de força e sou membro do SFPC. Vou estar explicando para os senhores o que é o SFPC e como a gente funciona a atividade mano a mano com os senhores. Eu estou acompanhado do 2º Sargento Serpa, que ele é analista do sistema de inteligência do Exército. Então ele atua junto a mim, certo? Nessa atividade, sempre auxiliando e amparando, principalmente com relação a regulamentos e a segurança, não só nossa, como a dos senhores. Eu vou citar o exemplo agora do São João do Caruaru. Acho que seja o maior evento do ano para o bacamarteiro, né? Então, o Sargento Serpa ele vai estar participando junto com a Polícia Militar, certo? No planejamento da segurança dos senhores. Por quê? O bacamarte é uma arma obsoleta, mas não deixa de ser uma arma. Então a gente sabe como está o mundo hoje, a gente não sabe da maldade do ser humano, então a polícia também vai estar em colaboração e no apoio da segurança dos senhores, certo? Bom, meus objetivos hoje, que eu separei aqui, vou estar lendo para os senhores. Se eu sair daqui com metade dos senhores sabendo, já estou feliz. Vou falar para os senhores agora. Vou falar sobre o SFPC e atividade, sobre a percepção do Exército Brasileiro na cultura do bacamarte, complementando aquilo que o presidente Marcos falou, a atividade integrada entre os bacamarteiros e o Exército, e no final vou fazer uma retirada de dúvidas. Então, quem tiver uma dúvida durante a palestra, ali, segura um pouco, no final dou esse tempo. Se eu não puder responder no momento, pode ter certeza que o mais cedo possível vou estar passando a resposta, ou para o presidente, ou diretamente para o senhor, certo?
Então, vamos lá, meus amigos. SFPC. O que é o SFPC? É sigla para lá, sigla para cá, eu vou falar muita sigla. Para mim, só alagoano, tá tranquilo. É CRB, CSA, o futebol da Alagoas é só sigla. Asa de Arapiraca, exatamente. Então, o SFPC é o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. Então, logo no começo aqui, não sei se os amigos lembram, eu falei que eu trabalho diretamente com os senhores. Eu tenho 3 anos já na atividade. Eu não cuidava diretamente da carteira, né, do assunto Bacamarteiros. Eu vim cuidar no final do ano passado, ali por volta de setembro, outubro. O presidente Marco me ajudou demais. Tinha regulamentações que eu não sabia, eu aprendi com ele. Então, vou deixar aqui, perante o senhor, meu muito obrigado, viu? Conto com o meu apoio também, certo? E a gente cuida não somente dos senhores, mas também exercemos diversas atividades, certo? Nós fiscalizamos empresas de proteção balística, as empresas que colocam blindagem em carros. Vou citar um exemplo aqui de Caruaru, tem a Toyolex, que é da marca Toyota. Fiscalizamos os clubes de tiro, fiscalizamos lojas de venda de PCE, que são os produtos controlados do Exército, pólvora, outros líquidos inflamáveis. Fiscalizamos os senhores, os bacamarteiros, as empresas que fabricam os explosivos, as empresas que fabricam os armamentos. Então, quem fabrica o bacamarte, a gente também está no apoio dessa fiscalização. Esse pessoal que fabrica o armamento dos senhores, ele também é cadastrado com a Polícia Federal, então a gente atua em conjunto, certo? Além deles, a gente fiscaliza as empresas que utilizam os explosivos como fim, ou seja, as pedreiras, não é? Eu fiz questão de destacar aqui embaixo, em vermelho riscado, a atividade de CAC, porque até o dia 1º de julho do ano passado era responsabilidade nossa, os atiradores, colecionadores e caçadores. Então eles pararam de ser responsabilidade nossa e foi passado para a Polícia Federal. Mudou legislação, mudaram portarias e mudou principalmente a forma como os senhores têm acesso às informações e a solicitação para se tornar um atirador, certo? Vou citar sobre a hierarquia, meus amigos. Como eu sou do 71 BMTZ, eu não atuo sozinho, eu não atuo por vontade própria, não é discricionário. A gente atua sempre regulamentado por normas, certo? Sempre tem alguém para mandar na gente. E a gente sempre obedece, percebe? O ditado é, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu comentei ali com um advogado um pouco antes. Ano passado eu rodei cerca de 50 mil km, somando na viatura, por esse Nordeste. Não só Pernambuco, como Alagoas e Sergipe. Pude conhecer muita gente, graças a Deus, sou muito grato a Deus por estar no Exército, mas também ralei um pouco. E quem manda na gente? Vamos lá. Se a gente olhar aqui embaixo, não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, ali embaixo na terceira colocação, vamos imaginar uma pirâmide, está o meu batalhão, 71. Assim como tem outros batalhões, tem o 72 em Petrolina, tem o pessoal de São Bento do Una e etc. Acima de nós, foi citado pelo presidente Marcos, tem a região militar. Pronto, para mim é o terror, brincadeiras à parte, né? Porque esse pessoal é o que designa para a gente essa missão. Esse ano, São João, Bacamarteiros, apoio lá. Pedreiras, final do ano, mês de agosto, vai descer lá para o Pajeú e assim por diante. Esse pessoal, ele obedece a ordem também. De quem? Da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, a DFPC. Então, o que é a DFPC, meus amigos? Tudo que os senhores sabem de portarias, contra bacamarteiros, pedreiros, etc., quem regulamenta é esse pessoal. Para os senhores terem noção, na DFPC, quem atua, quem é o comandante, é um general de exército. Ele só está abaixo do comandante do Exército, certo? Então, vem da diretoria, que é em Brasília, certo? Toda a ordem, toda a regulamentação. Passa para a região e da região vem para a gente. Eu sei que falando assim rápido, né? Eu costumo falar rápido, peço desculpa, é meio difícil de entender, mas vou explicar como se fosse um elementozinho para os senhores, como se fosse uma pirâmide. Lá embaixo, no baixo clero, está a gente, o 71, imagine que seja uma delegacia. Em cima da delegacia está quem? Está o MP, o advogado, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado. Isso aí, né? Pronto, estou no caminho certo, meus amigos. Sou um estudante de Direito ainda no começo aqui. E acima está o DFPC, que seria um Supremo Tribunal, o STF, o STM, o STJ. Então, a gente pode imaginar dessa forma. Então, quando a gente tem aí fora bronca, a gente vai para onde? Para o Ministério ou para a delegacia? Delegacia, meus amigos. Então, qualquer bronca imediata, quem trata é a gente, certo? E aí a gente passa a situação para o Ministério, que seria a região, e a gente se baseia no que diz a diretoria, o Supremo Tribunal, entre aspas. Bom, vou citar aqui o resumo que eu fiz. Não é o melhor resumo do mundo, eu não sou
o advogado para estar falando, mas vou resumir sobre a polícia administrativa. Então, o que é a polícia administrativa? É o que faz a gente exercer o nosso papel, certo? A gente tem a base de polícia administrativa para estar fiscalizando os senhores, orientando, certo? Agindo conforme a lei. Ou seja, o que é a polícia administrativa? Então, a polícia administrativa é o poder, é a prerrogativa, perdão, que o Estado possui de impor limites e condicionamentos ao exercício dos direitos e das atividades privadas, tudo em prol do interesse público, certo? A nossa portaria do CEX, de número 1757, de 31 de maio de 2022, é o que regulamenta o exercício do SFPC junto aos senhores, certo? Então, só para complementar, quando a gente faz a fiscalização, a gente está exercendo o poder de polícia administrativa. A gente não tem casos, graças a Deus, e como a gente tem andado junto, não vai ter esse caso, de ter que autuar alguma associação ou algum bacamarteiro. A gente atua muito em pedreiras, clubes de tiro que não agem conforme a lei, e a gente sempre tem a missão de quê? De primeiro orientar. A gente passa o regulamento, mas primeiro a gente orienta, a gente, se persistir o erro, a gente emite um notificado que deve ser corrigido o erro, para ir por fim, no último caso, a gente notificar a empresa, certo? Então, quanto ao bacamarteiro, novamente falando, a gente nunca teve esse problema, graças a Deus, e vamos continuar sem ter, porque o que faz a gente ter gosto é que a gente vê os presidentes se preocupando muito com legislação, sempre na lei, nos conformes, jogando com o regulamento debaixo do braço, certo? Eu vou falar agora sobre a percepção do Exército na cultura do bacamarte. Vou complementar o que o presidente Marcos disse, certo? Nós seguimos 3 pilares, e aí a gente traz um pouco do Exército para os senhores, que é o quê? O respeito às tradições culturais, a valorização das raízes e o culto aos valores cívicos. Então eu, Sargento Túlio Nunes, Sargento Serpa e todo militar oriundo do Exército, a gente tem como base isso aí, principalmente ali embaixo, culto aos valores cívicos, que é o quê? A gente realmente dá valor à cultura e deixar que os senhores se expressem, né? Façam a cultura acontecer, porque se a gente não olhar para o passado e não respeitar e não valorizar, o futuro, infelizmente, será tenebroso, não é? Sobre a percepção, continuando, a gente, nesse meio termo, prover a segurança, trabalhar e apoiar a cultura, a gente busca orientar quanto à segurança, auxiliar quanto à documentação, prover o apoio diante da sociedade e fiscalizar as conformidades. Eu vou dar uma ênfase em prover apoio diante da sociedade, porque não é somente o presidente que pode ir lá no Exército. Nossa casa é a casa de todos. Todos os senhores são muito bem-vindos lá na nossa OM, como em todas as outras organizações militares. Retirada de dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas, certo? E o apoio que seja. A gente tem planejamento de no futuro próximo agir, de ter, sob o convite do pessoal do Bacamarteiro de São João, ter uma atividade integrada com o pessoal do batalhão, certo? Uma apresentação que a gente possa trabalhar junto. Então, mediante isso aí, a gente consegue integrar a sociedade na cultura militar também. Sobre a atividade integrada, sobre a parte física entre Exército e Bacamarteiros, que realmente interessa, né, meus amigos? Eu quero informar vocês que a gente tem por base, o Bacamarteiro tem por base, a Instrução Técnica Administrativa, de número 15, de 27 de março de 2018, certo? Eu separei 2 artigos para dar uma ênfase, falando a respeito dos bacamarteiros e da minha função, certo? É o que está dentro do regulamento do ITA. O primeiro artigo que eu destaquei foi o primeiro, que fala sobre o bacamarteiro. O primeiro inciso diz o seguinte: registro de entidades culturais que utilizam armas de fogo obsoletas do tipo bacamarte em apresentações culturais. Seu inciso segundo diz: aquisição de insumos classificados como os produtos para empregos em armas de fogo obsoletas do tipo bacamarte e o tráfego de armas de fogo obsoletas do tipo bacamarte. Então, a gente vê que essa portaria ela regulamenta especificamente ao bacamarte. Ela não cita, se os senhores olharem de cima a baixo, é curto, são 12 ou 13 artigos, ela cita somente sobre os bacamarteiros. Desde 2018 que existe essa portaria, de lá para cá ela não precisou ser atualizada, não porque o Estado ele deixou de lado, mas porque ela é bem completa e até então a gente nunca teve um problema quanto a ela. Cito também o artigo 11, aí vem a parte minha e da Polícia Administrativa, que é o quê?
A autorização para aquisição de pólvora mecânica para uso exclusivo em apresentações culturais deverá ser emitida para a Associação de Bacamarteiros, por meio do CISFPC. Outra sigla, sargento, pelo amor de Deus, calma aí. E seu parágrafo único, senhores, ele diz o seguinte: a quantidade de pólvora mecânica será de até 2 quilos por bacamarteiro. Então, quando o presidente da associação ali fala 2 quilos, seus amigos, não contestem, é ele que está agindo sobre a lei. Eu sei que a vontade é muito maior, muito mais, mas infelizmente tem um regulamento, tem um porquê disso aí, certo? Então vamos lá, eu falei do CISFPC e agora eu vou explicar o que é o CISFPC e o meu trabalho. Então, toda solicitação que os presidentes de clube fazem, ele vem a mim, faz a solicitação e o requerimento. E o que eu faço em seguida? Eu cadastro no CISFPC. O que é o CISFPC? É o Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. Tudo que eu faço com relação aos senhores do Bacamarte é homologado no CISFPC. A gente envia a documentação, dá o aval primeiro na delegacia, como eu disse antes, e a gente manda para a região. A região dá o concorde, vem de volta para nós. Alguns trâmites eles demoram um pouco mais, um pouco menos. Por exemplo, as guias de tráfego, elas são feitas na própria OM, no próprio batalhão. Acho que com 24 horas, ainda bem que o senhor falou, não foi? Com 24 horas a gente consegue emitir essas guias para que o senhor não tenha problema. Ah, é fora do horário, sargento, não tem como ajudar. Meus amigos, qualquer horário, precisou, é uma urgência, perdeu, rasurou a primeira via, não tem problema. Manda mensagem, a gente cancela o selo, coloca outro, a gente está aqui para ajudar, certo? Aqui na esquerda, está um pouco distante, mas é só para título de conhecimento sobre as guias de tráfego. Essas aí que eu acabei de falar para os senhores. Os selos são nossos, são controlados. Então, esse selo abrange o que está na guia de tráfego e ela tem responsabilidade federal. Ou seja, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, elas não podem intervir a partir do momento que é homologada e tem o selo. Uma situação hipotética, o clube de Pernambuco vai à Bahia, está na guia, está com selo. Ninguém pode proibir que os senhores se desloquem até lá, após emitida a guia assinada. Quem faz a assinatura? Nós do batalhão. Eu, Sargento Serpa, Sargento Túlio Nunes, a gente quem dá essa assinatura. Com ela e o selo, os senhores podem rodar tranquilamente que não haverá problema, certo? E mais à direita ali tem uma nota fiscal. Por que nota fiscal? Nota fiscal de pólvora, Bacamarte do senhor, eu tenho certeza que os senhores têm a documentação, tem suas associações, tem a sua carteira de sócio e assim por diante. Então, saliento, guarde essa documentação, estejam sempre com ela. Por quê? Fiscalizações. A fiscalização, meus amigos, é a polícia administrativa na veia, certo? Então, eu vou estar falando para os senhores nossa área de atuação, onde a gente pode atuar com o bacamarteiro. Primeiro, no local da associação, certo? Onde a gente mais faz as fiscalizações. Essa é uma rotina, né? Por ano. Eu acho que lá em Garanhuns a gente tem 17 ou 18, são 17 ou 18 associações de bacamarteiros sob nosso controle. Então a gente fiscaliza praticamente todas. Nós fiscalizamos também nos locais onde estão ocorrendo os eventos. Perdão. Os locais que ocorrem os eventos, eu acredito que ainda não tenham visto o pessoal do Exército. Por quê? Até o ano passado a gente fazia fiscalização indireta, ou seja, a gente não ia fardado. A gente ia descaracterizado, acompanhava e ajudava no provimento da segurança, coordenando junto com a Polícia Militar. A partir desse ano, a gente vai fazer a ostensiva, fardado, com a ajuda da PM e em apoio dos senhores. Acredito que seja até mais legal ter uma foto fardado junto com os presidentes e os associados. E por fim, mas não temam, a gente também tem o poder discricionário de visitar os associados bacamarteiros. Como eu falei, é discricionário, certo? Nosso regulamento interno, ele nos obriga a fazer a fiscalização nas associações e em alguns eventos. Não que não possa ocorrer, possa, mas é muito incomum que a gente marque uma visita com o bacamarteiro para que ele vá à sua casa visitar, ver se tem as condições de ter o bacamarte guardado, se está com a documentação em dia, certo? No mais, ali a gente puxa muita responsabilidade do presidente, ter ali o controle, ter as suas atas, né, presidente? A gente tem apertado um pouquinho desse assunto, né? Bom, meus amigos, como eu falei, eu não sou um palestrante dos melhores que existe, falo rápido, nordestino raiz, como a gente fala, mas espero ter passado para os senhores um pouquinho da nossa atividade. A ideia era quebrar esse gelo de exército, bacamarteiro. A gente
talvez o senhor não tenha tanto contato com o Exército, a gente está tendo um contato maior agora, então a gente está para apoiar, não está para prejudicar, para atrapalhar, certo? Contem com a gente. Eu gostaria de perguntar se tem alguma dúvida, alguém tiver alguma dúvida, puder levantar o braço. Adriano, vamos fazer uma convenção que já estava programada aqui, que ao final da rodada só faltam 2 falas, seriam apresentadas todas as dúvidas. Se for possível dessa forma, ficaria melhor, ok?